Lembrando de Sêneca, o filósofo romano, que dizia que nós morremos todos os dias, e também fazendo uma referência a Santo Agostinho, ele que participou da codificação da doutrina dos espíritos, de que nós não devemos ter medo da morte, porque nós morremos todos os dias, fazendo referência ao sono. Mas o sono também, pelo que sabemos, por meio dos ensinamentos dos espíritos, pode trazer alguns riscos. Quando nós dormimos, o espírito ele se liberta dos laços que o prendem ao corpo físico. E se libertando, ele pode sair daquele corpo e ir para onde? Normalmente ele se situa onde a sua mente espiritual o situa. Então nós temos uma vibração com a nossa mente. O que é essa vibração? É tudo energia aí, né? Sabiam que a gente precisa preparar para dormir? Para poder preparar para o sono? Então, antes de dormir, tinha uma senhora, uma vez, ela chegou no centro espírita, ela falou para mim, Alain, eu não estou conseguindo dormir bem. Eu falei, é? Daí eu perguntei para ela, como a senhora se prepara para dormir? Ela falou, como assim? Eu falei, o que a senhora faz à noite na sua casa? Como que é a sua rotina? Ah, é simples. Eu vejo as 4 novelas da Globo, depois eu assisto o Jornal Nacional e daí eu vou deitar e dormir. Eu falei, perfeitamente, o senhor está se preparando para não dormir. Eu falei, novela é só drama, e é drama pesado, é vingança, é roubo, é só o pior do ser humano ali sendo manifestado. O jornal passa um rio de sangue e de notícias impressionáveis. Como que a nossa mente está preparada para o sono? Nesse nível. Quando eu conseguir dormir, se meu corpo conseguir dormir, o que vai acontecer naquela hora? Eu vou estar naquele nível, naquele padrão, naquele nível de frequência que eu estava me preparando antes de dormir. Logo, eu vou sonhar e projetar naquelas mesmas situações. Meu sono vai ser conturbado. Ou seja, o espírito influencia o corpo, mas o corpo também influencia o espírito. Bastante. É por isso que estamos encarnados, aliás, para termos essa experiência sensorial material. Pedagogicamente, a gente separa em corpo físico, perispírito e espírito, mas é só uma separação pedagógica para a gente poder estudar cada um deles. Mas quando encarnados, eles estão amalgamados, um não vive sem o outro. Permeados, Permeados. Eu gosto de fazer uma comparação assim, né? Você pega um copo, enche ele de areia e você vai... Aparentemente ele está cheio de areia, completo, ele está completo. Mas aí você vai jogando água nessa areia e você percebe que você consegue colocar ainda uma quantidade imensa de água dentro daquele copo. Porque existe uma distância entre os grãos de areia. Nós poderíamos dizer que é o nosso espírito, né, entremeando o nosso corpo físico. Faz parte de uma coisa só. Então aquela areia com aquela água, aquilo tudo é o nosso espírito. Como não se influenciam mutuamente? Influenciam-se mutuamente. Demais. Né? E aí o que acontece? Nós temos ainda 2 glândulas, a hipófise e a epífise no cérebro. Uma é responsável em perceber a fotoluminescência, a luz ambiente. E quando na escuridão, ela estimula que a outra produza melatonina, que é para induzir ao sono. Agora, se minha mente, se meus olhos estão expostos a telas e a luz está entrando com pixels muito intensos nos meus olhos, eu não vou estimular a produção de melatonina. Aí eu desligo a televisão e não consigo dormir. Eu desligo o celular e não consigo dormir. Você comentou bem a questão do celular, porque não é só a TV. Hoje em dia é o celular. A pessoa vai para a cama com o celular na mão. Com o celular na mão. E com a TV e o celular. Né? Ela liga a TV, e agora ainda com a facilidade, com a vida contemporânea, a facilidade, muitas pessoas têm TV no quarto. A TV fica de frente para a cama. Então ela deita na cama, liga a TV e pega o celular na mão.
Exato. É com esse estímulo todo, é claro, quando você dorme, a melatonina, como você falou, é responsável por induzir o sono. Essa indução do sono é o que causa a libertação, assim dizendo, a emancipação do espírito. Exato. Então, esse espírito que não consegue. E existe um embaraçamento, que Kardec vai dizer, no processo. Existe um momento de perturbação, tanto no momento da saída do espírito, nesse processo de emancipação, quanto no processo de retorno. E é isso que causa muitas vezes as confusões de não lembrança de sonhos, ou de sonhos que não fazem sentidos, né? Aquelas lembranças daquilo que você viveu durante o sono, né? O sonho, que nós chamamos de sonhos, aquilo não faz muito sentido, também em função dessa perturbação do retorno. E esse espírito que recebeu tanto estímulo antes de dormir, esse corpo que recebeu tanto estímulo antes de dormir, não consegue libertar o espírito e ele fica nesse estado de perturbação por mais tempo. Ou seja, esse estado de perturbação não é um estado de sono tranquilo. E aí, lógico, você acorda cansado porque você não teve uma boa noite de sono e descanso do cérebro. O principal motivo do descanso é do cérebro. Que é o órgão que mais gasta energia no nosso corpo. Durante o dia. Ele processa muitas informações, milhares de informações. Nós somos estimulados o tempo todo, né? Então, é uma necessidade eu me preparar para o sono. Bom, mas muito bem, dormimos. Vamos chegar no ponto que a gente dormiu. Ainda com essa dificuldade. Ainda Vamos com essa considerar dificuldade. essa senhora. Dormiu com essa dificuldade, cheia de estímulo, ficou um tempo perturbada ali para dormir e dormiu. Dormiu. Aí o espírito dela se livra do corpo. Não facilmente, né? Aí vai depender de cada um de nós. Meu corpo descansa, eu estou livre. E posso ir e vou buscar pelo prazer, pelas coisas que me agradam, sendo elas boas ou más para mim, para minha evolução. Aí eu me encontro com pessoas e vou para lugares. E aqui nós vamos falar sobre pesadelos, porque eu tenho sonhos tão terríveis tantas vezes. Nós temos inimigos na vida material. Por mais que desejemos não tê-los, nós acabamos por acumular a contar alguns inimigos. Impossível viver essa vida sem nunca ter dado um cutucão em alguém, pisado no pé de alguém, talvez. Há pessoas que não gostam de nós por alguma razão. E essas pessoas também dormem. Esses inimigos. Ainda que nós não o consideremos inimigo, ainda que nós, nesse esforço de elevação, tentemos compreender que cada um segue o seu tempo, mas ainda assim nós teremos na visão deles. Nós seremos inimigos para eles, ainda que eles não sejam nossos inimigos. E neste caso, eles também vão dormir. Eles também serão libertos. E essas pessoas que sentem raiva da gente, que desejam se vingar da gente por algo que talvez nós nem saibamos ou não nos lembremos que tenhamos feito, por um mal que nós tenhamos feito, até em outras encarnações que não sabemos, como eu disse, não nos lembramos, eles estão livres e nós estamos livres no plano espiritual. É possível que nós sejamos perseguidos por esses que nos odeiam no plano espiritual? Eu costumo brincar que nós vamos sempre estar conectados com espíritos encarnados ou desencarnados por afinidade. Só que esta afinidade pode ser simpática ou antipática. Então, certamente, ao perder a vigilância do cérebro encarnado no sono, que nos defende das diversas situações da vida. O cérebro é o escudo. É o escudo. O escudo está dormindo. O cérebro está parado, né? Assim, tá ali descansando. Recarregando. A mente está livre e vai buscar as suas afinidades, simpáticas ou antipáticas. Então, para eu dormir bem, o que eu tenho que fazer? Abastecer a minha mente de valores do bem. Porque se eu abastecer de valores do mal, a minha afinidade simpática, ou melhor, antipática, vai atrair os que vibram como eu. Então, qual é a melhor proteção para o pesadelo? É plantar coisa boa na sua mente.
É ler coisa boa, é conversas boas, é uma autotransformação para o bem. Agora, ninguém é perfeito. Damos as nossas vaciladas, damos os nossos deslizes ali. Natural que na afinidade antipática eu encontre muitas vezes outros que bilateralmente sentem a mesma afinidade antipática, porque se eu tenho antipatia pelo Wilson, mas o Wilson não tem por mim, o Wilson não vai me fazer nada. Não se estabelece Não uma se conexão. estabelece uma conexão. Agora, sabe quando as pessoas chegam assim no centro espírita, não tem um espírito, fizeram um trabalho para me perturbar. Não tem como esse trabalho funcionar, a não ser que você ou tenha medo do que você fez e sente culpa, ou você dê muito poder para a pessoa que você acha que fez alguma coisa para você. Fora isso, o espírito não vai ter acesso a você. Você fala sobre a gente que não consegue fazer ou se proteger como deveria, né? Por conta dos próprios estímulos da vida, das relações que nós temos, das pessoas difíceis com as quais nós nos relacionamos ao longo do dia. Eu lembro de Paulo, né, o apóstolo, que ele vai dizer: aquilo que eu não quero, eu faço. Já o que eu quero, eu não faço, porque isso acontece tantas vezes com a gente, né? Você sabendo o que tem que fazer, como teria que ser sua resposta, você acaba de sair de uma situação sentindo vergonha, constrangimento moral, fala: nossa, eu não precisava ter me exaltado, eu não precisava ter dito isso. Enfim, tudo isso tira a gente do caminho do equilíbrio, esse caminho que nos protege contra essas incursões, esses ataques dos nossos inimigos. Mas como você disse, o importante é que nós não tenhamos inimigos, ainda que nós sejamos inimigos dos outros, que os outros nos tenham como inimigos, eles nos veem como inimigos, o importante é que nós não os vejamos também como inimigos. Mas isso acontece. Quando uma pessoa age de uma maneira que nós não consideramos adequada para a gente, nós nos ofendemos, nos sentimos ofendidos, aquilo nos incomoda a tal ponto que ficamos obcecados com aquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa não sai do nosso plano mental, a gente fica pensando nela. Vez ou outra ela volta para a nossa mente, nos invade, né, e você pensa: quem ela pensa que é para falar daquele jeito comigo? Você acha que ela precisava falar daquele jeito comigo? Passa mais um pouco durante o dia, você lembra dela de novo. Ah, mas isso não pode ficar assim. Ela vai precisar de mim um dia. Aí você vai dormir. Com quem você vai se encontrar? Nós dormimos e o nosso espírito encontra com espíritos que nos perturbam, beleza? Então Isso. aí há uma afinidade, já entendemos por que encontramos com eles, há uma afinidade mútua, encontramos e somos atemorizados ou passamos situações de tensão, graves daquele encontro espiritual. É pesado, é cansativo aquele encontro. Só que quando a gente lembra desses pesadelos, a gente sempre tem que ter um pensamento ativo sobre eles. Por que eu tive esse pesadelo com um fulano de tal? Por que eu estava brigando com fulano de tal? E analise. O que você tem pensado do fulano de tal? O que você tem feito com fulano de tal? O que você precisa se acertar com fulano de tal? E mude a sua ação enquanto acordado. Comece a perdoar o outro. Comece a se perdoar pelas suas falhas. Essa é uma forma da gente se proteger e ter uma noite melhor. Quando nós participamos de trabalhos mediúnicos, eu participei durante algum tempo, você participou durante muito tempo, nós conversamos muitas vezes com entidades, com espíritos que se manifestam, que buscam vingança. Vingança por algo que foi feito por aquele encarnado que está sendo obsediado, mas que aquele encarnado nem sabe, pois não se lembra. Pelo véu do esquecimento, na reencarnação, ele não se lembra. Nós não nos lembramos do que fizemos em outras encarnações. Podemos ter, sim, cometido crimes cruéis. Não significa que todos nós aqui sejamos santos ou demônios, mas que temos as nossas responsabilidades sobre o que fizemos no passado, ainda que não saibamos. E esse espírito pode estar em sua mente, né, no seu entendimento, buscando justiça, mas querendo fazer vingança para buscar a justiça. Ele está desencarnado. Nós estamos encarnados. Veja, ele é um arqui-inimigo, é uma pessoa que está planejando o seu mal, que está buscando prejudicá-lo de uma maneira muito grave, tentando inclusive tirar a sua vida, se possível.
ele pode, durante o sono, nos atacar, pois nós, nesse momento, estaremos no mesmo plano que ele. Então, se eu estiver em perturbação ou acessível a ele, ele pode me afetar no plano espiritual. Ele pode, inclusive, inculcar em mim pensamentos, e eu vou avançar, nós tivemos há pouco o Setembro Amarelo, falamos sobre isso, até mesmo pensamentos suicidas. Ele não pode fazer isso? Pode. Ou seja, durante o sono é um momento que os nossos inimigos têm de nos afetar. É um fato. Pode, sim. Agora, a eficiência desse ataque espiritual, vamos chamar assim, vai depender da recepção sua. Então, todos nós podemos ter inimigos nesse nível espiritual? Não acredito que seja tão simples assim. Até porque vai depender sempre da sua mudança, da sua vigilância, do seu equilíbrio espiritual. Porque se você tiver com o equilíbrio em dia, se você tiver com a vibração em dia, com as leituras em dia, com os pensamentos em dia, esse possível inimigo, ele não tem ação sobre nós. Existem daí espíritos protetores que vão trabalhar junto com a gente. E outra, a nossa vibração não vai entrar em sintonia com a vibração dele e ele não vai conseguir nem falar com a gente, nem agir em nós. Só a ação de um espírito perturbado sobre você quando você vibra na mesma sintonia que ele. O que é assustador é Kardec, quando ele diz em O Livro dos Espíritos, que o espírito, quando liberto durante o sono, pode buscar aqueles que lhe são afins, como nós vimos, estar com aqueles que lhe oferecem prazer, bem-estar mesmo, os espíritos mais elevados, nós podemos ir. Mas ele diz que essa fração é uma fração pequena. A massa de pessoas não está nesse ponto. A grande massa, segundo Kardec, se encontra em outro momento, que é esse momento de perturbação. Ou seja, aquela pessoa que busca determinados prazeres aqui na Terra continuará buscando esses prazeres lá. Aquela pessoa que só pensa em ganhar dinheiro, sem limites morais, materialista em excesso, ele vai continuar com essas mesmas pessoas do lado de lá, vai continuar a sua obra no plano espiritual também. Portanto, essa, segundo Kardec, é a realidade da massa. O que nós precisamos fazer é tentar sair dessa massa. É importante que você mude comportamentos. É importante que você identifique aonde te dá prazer. Identifique aonde a sua mente se posiciona. Identifique aonde você está sintonizado. Durante o despertar. Não estou falando nem durante o sono. Porque o sono acaba sendo consequência da zona de fixação mental enquanto acordado. Não temos controle sobre o sono, né? Do sono não Uma vez temos. que a gente está desligado aqui, a vida continua lá e a gente vai estar onde a gente já, como você disse, é uma consequência. Consequência. Então, como eu vivo o meu dia? Aonde eu coloco a busca dos meus prazeres? Como estão o foco dos meus desejos? Aonde eu sintonizo a minha atividade mental? É lá que eu vou encontrar nos sonhos. Vamos pacificar os nossos corações, é isso que precisamos, né? De paz de espírito. E para isso é preciso educar os nossos sentidos, mudar a nossa visão com relação às outras pessoas. Eu sei que falando assim parece tão fácil, parece até um pouco de hipocrisia, mas é sabidamente o único caminho que nós temos. Nós não temos outra alternativa, Alain. A alternativa é pacificar, olhar com olhos benévolos para as pessoas e, o mais importante, eu acho que dessa nossa conversa, esse poder que nós temos de não considerar o outro nosso inimigo, ainda que nós sejamos considerados inimigos pelo outro. Mas é uma questão que é dele. E nós devemos vibrar ainda para que ele consiga sair dessa situação. Pois nós cometeremos erros com os outros? Sim,
cometeremos. É impossível que nós não cometamos algum erro com alguém durante esse processo. A gente ainda está aprendendo. Eu gosto muito de entender a nossa vida como uma grande obra. E quem já construiu alguma coisa sabe a dificuldade que é uma obra, né? Você vai trocar uma pia de lugar, parece que sai uma caçamba de entulho. E nesse processo, a nossa obra, a nossa construção, a gente também produz muito entulho em torno da gente. E esse entulho, muitas vezes, vai incomodar as outras pessoas. O barulho da nossa obra vai incomodar as outras pessoas. Não dá para passar incólume pela vida, invisível aos outros. Não, em algum momento a gente vai cometer algum engano com alguém. E essa pessoa pode ficar chateada com a gente. Então, vamos tomar cuidado para tentar medir as nossas palavras, as nossas atitudes, e ainda assim, quando nós errarmos, que nós tenhamos a humildade para poder entender isso, voltar atrás. Quem pensa muda de ideia, não é, Alain? Tem gente que fala assim, eu já ouvi isso muitas vezes, olha, se gostar de mim é um favor, mas se não gostar, são 2 favores. Eu não acho que deva ser assim. Eu acho que eu tenho sim que caminhar na vida e tenho que tentar ser agradável aos outros. O que é ser agradável? Uma pessoa fácil de agradar, fácil de conviver. Nós queremos ser amados, portanto, que nos façamos amáveis. Aí fica mais fácil uma convivência melhor em sociedade. Eu me lembro sempre de uma frase da psicografia do Chico, que o ser humano no mundo é mais frágil que perverso. Essa frase, desde que eu li ela pela primeira vez, isso já tem muitos e muitos anos, eu tenho tentado colocá-la à frente nas minhas relações. Quando eu percebo o outro me atacando, quando eu percebo o outro me agredindo, quando eu percebo o outro violento comigo, eu tento entender que fragilidade que está por trás daquele coração, que ele precisa se armar de toda aquela raiva, de todo aquele poder, de toda aquela força, para não deixar eu chegar na fragilidade dele. O que é isso? O que está por trás disso? Não que eu vá descobrir a fragilidade dele para usar como ferramenta de perturbação contra ele. Não, para tentar não tocar naquela ferida, ou quando tocar com amor, para ajudá-lo a diminuir aquela dor que ele sente. Então aí a relação humana fica mais saudável. É um esforço de todos nós. Vai chegar um dia que nós não vamos ter mais pesadelos, porque nós vamos desdobrar na noite para ter lições no plano espiritual, para conviver com espíritos de um outro nível. Mas quando isso vai acontecer? Quando eu for de outro nível, quando eu estiver buscando essas lições, quando eu estiver afinizado com os bons espíritos. É isso aí, meu amigo, que possamos ter uma vida leve e que, consequentemente, a gente produza sonhos leves e alegres também, que é tão bom quando a gente tem bons sonhos, né? Você já sonhou que está voando? Ai, que delícia! Mas eu também já acordei com a impressão de que tinha apanhado, né? Tem dias e dias que a gente possa trabalhar todos os dias para melhorar a nossa qualidade de vida. É isso aí. E que a gente possa se encontrar em nossos sonhos para continuar esse papo agradável. Com certeza, nós e todo mundo que estiver com a gente aqui. Obrigado, meu amigo. Valeu, querido.